Olá, pessoal. Como estão? Estamos iniciando hoje uma live. Vou deixar aqui o título da live, bonitinho, fixado, que é Por que a criança não obedece e faz birra. Estou escrevendo aqui enquanto eu falo, já vou deixar este daqui fixado pra gente. Oba! Deixa eu só ver como é que a gente faz. Um dia eu aprendo, gente, como é que faz aqui para fixar. Deve existir um jeito. Beleza. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho. Semana passada nós falamos na outra live sobre como as crianças aprendem por imitação. Convido vocês a irem acompanhando, né, a nossa página do Insta. Olá, Leila! Né? Porque a gente sempre tem, dicas aí, né? E vai sempre falando, né? Como lidar com seus filhos, por que, né? Que... Não quero encerrar, não. Oi, pessoal. Deu uma travadinha aqui. O santo Google, de vez em quando, resolve me dar respostas que não precisa. Olá, Kelly! Oi! Então, hoje nós vamos falar na live, o tema já está fixado, é por que a criança não obedece e faz birra, né? Escolhi o tema, inclusive, porque foi um dos posts mais comentados aí. Claudinha Ninja. Obrigada, Kelly. Ouvi da Kelly Ninja, que a gente é Claudinha Ninja. Aí vou falar, top das galáxias, né? Como fala a nossa outra mentora, que é a Pilar Corel. Então, eu vou esperando um pouquinho, mas do que nós estamos falando, né? Oi, Décio do Destravar a Mente, outro colega querido. Semana que vem vamos fazer uma live com o pessoal do Destravar a Mente, né? Tô esperando entrar um pouquinho, pessoal. Vocês, por favor, vão chamando aí mamães que tenham filhotes de 0 a 7 anos, que possam se interessar aí pelo assunto. Oi, Leila! Mais uma querida Leila Nutri. Então a gente vai pedindo aí para vocês mandarem aviãozinhos para quem possa se interessar pelo tema, coraçõezinhos aí para que o Instagram entenda, né, que o nosso assunto é relevante. E hoje o nosso assunto aí é porque a criança não obedece e faz birra. Eu escolhi exatamente esse assunto porque foi o post mais comentado da semana, né? E eu acho legal a gente trazer algo que realmente fez sentido para as pessoas, né? Essa live vai ficar gravada depois, então eu vou começando aqui e eventualmente quem for chegando depois pode assistir lá do início. A criança, né? Então vamos lá. Por que a criança não obedece e faz birra? Então o postzinho que tinha lá é a criança assim, nossa, vou chamar ela pro banho, e a criança fala não. É a fase do não, né? 2, 3 anos. Começou a falar, começa a entender, né? A hora que tá falando, andando, começando a ter autonomia, esta criança começa a entender que ela é um indivíduo, né? Que não é só da mamãe que ela depende, tá? Para viver.
que ela pode ter vontades e quereres. Então, essa sensação de liberdade, vamos imaginar na gente, essa sensação de liberdade de chegar e falar, nossa, eu posso querer alguma coisa, eu posso escolher alguma coisa. Então, ela vai exercitar esta escolha o tempo todo. E é interessante que, assim, a criança, ela aprende, por exemplo, exemplos que a gente dá, e ela aprende por repetição. Então, uma coisa que toda mãe sabe é que se a criança gostar de um desenho, ela vai ver aquele desenho 200 vezes. Você vai ter que colocar aquele desenho todo dia, se for gravado, enfim. Nossa, aquilo ali é todo dia. E ela vai chegar ao ponto de conseguir repetir as falas. Ou seja, ela está fazendo o aprendizado dela, né, com este processo de repetição, tá? Então, quando ela fala muitas vezes o não pra gente, também é tipo assim, eu estou afirmando pra mim que eu tenho vontade, eu tenho querer e eu vou exercer isso daí. Às vezes não é nem que ela realmente não queira, é que ela está fazendo esse aprendizado. Agora, é óbvio que a gente do lado de cá, que é mãe, né, vai olhar para essa criaturinha, né, de 2, 3 anos, e que você fala assim, vamos tomar banho, né? Não. Vamos comer? Não. Quer frutinha? Não. Vamos escovar dente? Não. Vamos dormir? Não. Meu, chega uma hora que você fala, meu Deus, o que eu faço com isso? Né? Tem que ter a santa paciência ativada. Mas se você entender, então aí vai a dica. Quem sacar isso e lembrar disso na hora, vai ter uma grande chance de escutar menos o não, né? A criança ela é movida pelo prazer. Então, essa é a primeira dica. Então, uma criança movida pelo prazer, o que ela quer? Ela quer brincar, se entreter, né? Só um minutinho, gente, recusando aqui uma chamada, né? Então, ela vai querer brincar, ela vai querer se entreter. Se ela está fazendo alguma coisa focada, ela não vai querer largar. E muitas vezes a gente tem a nossa rotina como adulto, né? E vai impor esta rotina para a criança. Então você chega e fala assim: vamos tomar banho, neném? Porque aquela foi a tua hora de folga, porque, enfim, você fica naquela, fala assim, bom, agora é a hora de dar banho nela. E a criança fala não. Como que você vai reverter isso daí? Se você apresentar o banho não como uma obrigação, que pra gente é uma obrigação e rotina, mas para a criança como uma diversão, né, ela vai aceitar mais fácil. Então, eu sempre lembro que o banho dos meus, porque a minha gostava de falar um não, a minha mais velha, o mais novo também, mas ele era mais tranquilo, porque eu já tinha aprendido a lidar com ele. Mas com a primeira, que foi, né, o meu treinamento, eu lembro que tudo melhorou o dia que eu cheguei e falei, bom, o que eu vou fazer? Comprei esses livrinhos plásticos, né, que dá para entrar na banheira, e ela tinha bonequinhos que ela podia levar para a banheira. Então, a hora do banho era a hora dela brincar com aqueles bonecos especiais. Então, ela tinha momentos distintos. Ela estava sempre se divertindo, né? Da mesma forma, por exemplo, se a hora de comer às vezes é difícil, né? Os japoneses têm muito isso. Eu morei no Japão, né? E isso era muito interessante. Eles têm mania de fazer marmita, o que a gente chama de marmita, e lá eles chamam de bentô. Então eles faziam a marmitinha, e a gente pode fazer um pratinho, com carinha, com desenhinho. Então tinha gente que desenhava paisagem, casinha, rostinho, bichinho, né? E aí o que acontece? A criança olha para aquilo ali, ela não está interrompendo uma diversão para fazer algo chato ou uma obrigação. Ela está saindo de uma diversão para ir para outro momento divertido, né?
Então, quando a gente tem este tipo de abordagem, né, facilita. Então, essa é a primeira dica. A segunda, na verdade, tem a ver com a forma como a gente vai falar com a criança. Porque, óbvio, nós falamos assim, temos autoridade, pai e mãe, a gente que manda, né? Entre aspas, né? Porque se ele fizer birra, muitas vezes ele acaba pegando o controle. E você entra lá e fala, ah, tá, eu vou agora falar para ele tomar banho e ele tem que me obedecer. Você não olha o que a criança está fazendo, você tira a criança de um ambiente que ela estava para outro forçado, né? E sem avisar o porquê. Também tem isso acontece muito com criança pequena. Então você pega a criança até um ano e pouco, a criança tá lá entretida com um brinquedinho, tentando encaixar, fazendo alguma coisinha, aí vem a mãe às vezes até por trás, pega a criança e leva. Aí a criança começa a chorar, ou começa a espernear, ou seja lá o que for. Se você chegar, fazer ao contrário, chega pela frente, oi, bonitinha, fala o nome da criança, vamos tomar banho, né? Depois você volta a brincar. Ou depois vai ficar com a mamãe, brincar com a mamãe. Ou seja, você avisa esta criança. Da mesma forma com uma criança um pouquinho mais velha, 2, 3 anos. Então, se você comunica o que vai fazer e que essa diversão que ela está tendo agora, se aquele momento prazeroso vai continuar no banho, aí depois normalmente eles não querem sair do banho. Aí você fala que se sair do banho, vai ter um outro momento gostoso. Você está comunicando e facilitando a comunicação com essa criança, no sentido, né, de como lidar com essa criança, porque ela vai entender que ela teve o espaço dela respeitado, tá? Agora eu queria, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, para eu começar a interagir, depois eu tenho mais uma dica aí, né? E gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para eu poder falar sobre esse momento, alguma dúvida. Vamos lá, pessoal. Bom, vamos lá. Uma das coisas, né, mais uma dica aí que é interessante, a criança ela não tem noção de tempo como nós temos, né? Mas ela percebe se o dia raiou, se escureceu e etc. Né? E ela vai se acostumar com uma rotina. Por exemplo, mães em home office, né? A gente tem uma rotina. Então, deixa, vamos dizer assim, a casa arrumada até às 9, 9 e pouco, senta para trabalhar, fica até meio-dia, faz o almoço, quando é uma, volta para trabalhar, aí fica até umas 6, eu sei, né? Cada um tem o seu, mas digamos que isso daqui seja uma rotina. E as crianças estão ali, tá? Então, uma outra estratégia bacana, né, para você estar lidando e evitando essas birras, também é comunicar esses seus momentos em que você vai ter que ter mais foco. Então, por exemplo, eu vou trabalhar, falo assim, olha filho, seguinte, agora a mamãe vai trabalhar um pouquinho, eu tenho que ficar um pouco quietinha no meu canto, para trabalhar lá, porque meu chefe está esperando. Enquanto isso, do que é que você vai querer brincar, né? Deixa lá 2 ou 3 opções para a criança, né? Pode deixar às vezes a criança até perto de você, né? Mas fala, olha, quando a mamãe terminar aqui, a gente vai brincar um pouquinho, ou a gente vai almoçar, ou a mamãe te conta uma história, ou eu sento para assistir um desenho com você, enfim, deixar delimitado, né? E explicar para essa criança que existe essa rotina. Porque a hora que você explica para ela
que você também é um indivíduo, mamãe também tem as suas coisas, esta criança também entende que ela tem o seu momento, né? Então é interessante porque o que a gente vê muitas vezes, uma mãe que se desdobra, vamos falando agora pelo aspecto da mãe, que se desdobra, que se sente culpada por não estar com a criança num determinado momento, que quando a criança faz birra, quando ela fala que ela não quer, ela se desespera, porque ela tem os horários dela, como mãe, mulher, profissional e etc., né? Dona de casa e tal, e aí se a criança, entre aspas, enrolar muito, ela perde aquele fio da meada, ela perde, né, a rotina. Quando você começa a entender, primeiro, que como mãe você não tem culpa porque você trabalha ou porque você tem que cuidar da casa, né? A criança, ela tem que entender que isso faz parte, que ela não é o reizinho ou a princesinha da casa, certo? Então, a hora que esta criança entende que ela faz parte da família, né? A Leila tá falando aqui, né? Mas pura verdade, gera um nervosismo, né? Então, quando esta mãe, né, consegue entender que ela não precisa se sentir culpada por fazer coisas que dependem dela, tanto quanto criar desta criança, e que você pode já comunicar para esta criança que existem momentos em que a mãe não vai estar olhando só para ela e que ela pode ter foco naquilo que ela gosta, né? Naquilo que ela está fazendo, que ela está entretida, e que em determinado momento fala, olha, você vai brincar, por exemplo, até a hora que o céu escurecer, tá? A hora que o céu escurecer, a mamãe vai parar de trabalhar e aí você vai brincar na banheira com os seus brinquedos e depois disso você vai comer uma comida super gostosa, por exemplo, né? Ou seja, você está dando rotina para essa criança, você está ensinando que você também tem a sua vida do mesmo jeito que ela tem, que o mundo não gira em torno dela, né? Mas que você está olhando para ela e que vai ter o momento dela, né? Então é muito interessante ter este tipo de abordagem, né? A Leila falou assim, que gera um nervosismo. Então, por que gera um nervosismo, né? Me conta aí, o que é que gera nervosismo para você? A criança falar não, a criança fazer a birra ou o fato de você ter que se dividir? Ou tudo junto? Né? Porque quando a gente fala do se dividir, né? E a mãe é plural, ela é uma mulher, ela tem vários afazeres. Realmente, se a gente não tiver isto muito claro, que a birra, a Leila está falando, é a birra que deixa a coisa. Então, o que é a birra? A criança ela está querendo atenção, mas ela está chamando atenção de uma forma negativa. Então, por que a criança faz a birra? Né? Porque ela está chamando atenção, mas de uma forma negativa. Por isso que se a gente cria esta rotina e ensina para esta criança que existem momentos que vão ser de você com ela, outros momentos que vão ser de você com o seu trabalho, outros momentos que vão ser de você com a panela, de você com a vassoura, né? A criança vai entender que isso é natural, ela não tem que fazer birra, né? Se você tem um sentimento de frustração e impotência, então vamos lá. Sentimento de frustração porque esta criança não te obedece, provavelmente. Sentimento de impotência porque você não está conseguindo
mandar na criança, né? Então, existe uma diferença aí entre o que é ter autoridade, né? E ser autoritário. Então, se você explica, né? A Leila precisava ter te conhecido 2 filhos atrás. Não, tem coisa que ainda dá tempo, Leila. Fica tranquila, né? Então é assim, se você explica, tá? Para esta criança, ok? Apanharam muito, mas voltando aqui, a gente pode, né? Fazer com a criança que você tem agora, você pode usar desse seu novo aprendizado, tá? Então, do que nós estamos falando? Você tem que entender o seguinte, a mãe, o pai, enfim, né? Nós como genitores, nós somos os líderes da nossa casa. Se isso fosse uma empresa, a gente ia dizer que tem que ser um líder positivo. O que é um líder positivo? O que é uma mãe positiva? É uma mãe que ela está escutando aquela criança, né? Se eu sou contra o tapa, sim, eu sou contra o tapa, né? Mas explicar por quê, né? Porque nós temos uma criança pequena, tá? E nós somos a referência para esta criança, tá? E ela, da gente, ela está esperando só o amor. Ela está esperando a aprovação e que a gente a reconheça, tá? Quando a gente bate na criança, a gente está exercendo o nosso poder, né, de ser maior nessa criança, porque provavelmente nós não soubemos lidar com as nossas emoções, né? Então, quando a gente sabe lidar com a nossa emoção, olhar para aquela criança e falar assim, tá, ela está tendo birra, está fazendo birra. Ok. O que ela estava fazendo antes de eu falar que ela tinha que tomar banho, ou comer, ou enfim, qualquer coisa que a gente pediu para ela fazer e ela manhou e fez a birra, tá? O que ela estava fazendo ali? Ela estava entretida com o quê? A gente respeitou aquele momento dela? A gente chegou para ela como a gente chegaria para um adulto, né? Se fosse um adulto, imagina, você chega e fala assim, com licença, o senhor está lendo o livro? Poderia pedir, por favor, para o senhor levantar para eu passar uma vassoura aqui na casa? Se fosse um adulto. E se for criança? É a mesma coisa. Então, a gente vai chegar e vai pedir, né? Vai explicar para ela que naquele momento ela vai tomar banho, que ela vai sair para poder argumentar, que ela vai brincar naquele outro espaço, que é o espaço do banho, para que ela possa se sentir motivada para ir para o banho, ok? Agora, se você se irrita porque a criança chorou porque foi tirada no momento de prazer, você não prestou atenção no momento da criança, e aí você acaba dando um tapa na bunda da criança, pegando ela pelo braço, falando assim, você vai tomar banho assim mesmo? O que acontece? Aquele momento vai se tornar um momento ruim para essa criança, tá? Vai ficar gravado para ela que aquilo ali é algo negativo, né? E ela vai olhar para a gente com amor? Vai, mas ela vai olhar para a gente também com medo, né? Quando a gente bate na criança, a criança vai olhar para a gente também com medo. Por quê? Porque aquele adulto que me ama, ele também pode me machucar. Então, não é uma obediência, entende? É um temor. Então, é preferível a gente ser respeitado do que ser temido. Por isso que eu sou contra o tapa, entende? Entre você ser respeitado e você ser temido, é preferível você ser respeitado como mãe, né?
Então, este é o motivo, entende? Agora, por que a gente vem trazendo este tipo de conhecimento, tá? Porque sabemos que a nossa geração, a minha geração, foi criada com a cinta atrás da porta, por exemplo, né? Não faz o que o seu pai mandou para você ver, a cinta está ali te esperando, né? Tudo bem, Leila. A Leila tá falando aqui que nunca te explicaram assim. Exato. E também não me explicaram quando eu tive a minha primeira filha, tá? Só que como eu não gostava de ser violenta, eu fui buscando outras formas de agir ali, tá? Minha filha mais velha tem 23 anos. Então eu brinco que quem deu sorte foi o Gabriel, que hoje tem quase 16, que tudo o que eu fui testando com a Dani, né? Eu consegui acertar com o Gabriel, até porque eu lia muito, eu buscava muito, né? Como terapeuta eu fui buscando isso daí, então buscando todas essas informações que hoje eu tô passando para vocês, né? Então o que a gente precisa? Olhar para esta criança como um pequeno ser humano, tá? Não significa que ele tenha que ser o rei ou mandar na casa, mas significa que ele precisa ser considerado, né, como alguém que tem vontades. E, mais ainda, que quando ele é pequeno e ele ainda está aprendendo a falar e se expressar, tem coisas que ele não vai saber falar para você. Então, se ele está contrariado porque saiu de algo que ele queria fazer muito, que ela queria fazer muito, ele vai chorar, né? Se você falar, vamos sair, ele vai falar não. Por quê? Porque não é a palavra que ele sabe, é a palavra da vez, né? Às vezes ele vai chorar, por quê? Porque até 1 ano, tudo que ele conseguia era chorando. Ele chorava para mamar, ele chorava para trocar fralda, não é? Chorava, ele conseguia coisas chorando. Então ele tem alguns recursos que ele tinha lá atrás, lá no comecinho, né, de bebezinho, tal, ele falou, vou usar esse daqui, né? Se quando ele estava chorando não resolvia, mas se ele começava a gritar e chorar forte aqui não resolvia, o que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer a mesma coisa, só que mais velho, com 2 anos, 3 anos, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa criança? Ele está usando os recursos que ele tem. Agora, se você olha para ela, né, e percebe a situação em que ela tá e respeita aquela situação, fala, tá gostoso brincar? Tá. Vamos tomar banhinho agora? Aí, em vez de você brincar aqui, você brinca lá, mamãe, mas eu quero brincar aqui. Tá, você vai voltar para brincar aqui, mas vamos tomar um banhinho? Para ficar cheirosinha, para ficar gostoso, né? Aí, quando terminou o banho, olha que gostoso, a hora que você terminou o banho, né? Você chega e fala assim, mas que cheiroso que você tá, nossa, que cabelo cheiroso, que criança bonita. Ou seja, estimule, né, que essa criança faça aquilo que você gostaria de ordenar, que você queria que ela fizesse, né, facilmente, estimule dizendo que é legal. Daqui a pouco essa criança vai falar assim, eu vou pro banho para ficar cheiroso, eu vou pro banho para brincar, né? Então, é muito mais fácil você enxergar o ser humano que está à sua frente, né? Respeitá-lo e ser respeitado, do que você querer impor algo, não entender o momento daquela criaturinha, né? E ordenando de uma forma assim, né, pontual, você ser temido, percebe? Então, isso como é que fala? É bem importante a gente levar, né? E como eu estava dizendo, como a nossa geração, né? A minha geração, eu tenho 50 anos, mas a gente tem essa coisa tem que cantar o chinelo, é assim, a criança tem que ficar de castigo, bababá. Isto daí, né, impacta negativamente na criança, certo?
Ó, a Leila, a birra é para dormir, mas já melhorou. Então, a birra é para dormir. Então, como que a gente pode fazer esse momento de dormir ser gostoso? Né? Que atividade você pode introduzir aí antes de dormir que faça como é que fala? Que mostre que esse momento é legal. Pode ser ler alguma coisa, ler uma historinha, pode ser inventar às vezes uma historinha, fazer, lembrar o que foi gostoso no dia, que mais que pode fazer? Nossa, tem tanta coisa. Pegar e agradecer. Tem gente que, né, dependendo da fé da pessoa, então fazer uma oração e agradecer pelo que teve no dia. Pegar e fazer um papelzinho e colocar num pote da gratidão. Qualquer coisa, coisas que você possa linkar, né? Esse meio, então, falar assim, ah, tá todo mundo brincando, agora vai dormir. Não, falar, olha, vocês estão brincando? Olha, já já a gente vai pra cama, vai fazer como é que fala, o bilhetinho pro Papai do Céu para dizer o que foi gostoso hoje e vai dormir para descansar e amanhã acordar e poder brincar muito. Ou, né, vamos ler uma historinha ou vamos criar uma historinha junto, né? Olha lá, oração, história e música. São coisas interessantes, né? Então, você pode usar recursos para quê? Para que aquele momento, né, se torne prazeroso. Eu lembro até hoje que quando era hora de dormir, a gente dormia. Na minha época existia uma musiquinha do Cobertor Paraíba. Tá na hora de dormir, não me espere a mamãe chamar. Um bom sono para você, um alegre despertar. Então a gente ia subindo a escada, o meu pai subia junto e sentava comigo e com a minha irmã para fazer a oração antes de dormir. Então não era um momento ruim, porque o meu pai, que ficava o dia inteiro trabalhando, ele vinha para estar com a gente naquele momento, exclusivamente. Percebe? Então, você tem que criar boas memórias. Eu chamo isso de criar um bolsão de memórias afetivas, tá? Então, criem esse bolsão, tá? Eu não sei a quantas nós estamos, estou sem relógio por motivos óbvios, que agora a gente não usa mais relógio por conta da pandemia, que tudo contamina. É, mas eu queria contar para vocês que semana que vem vai ter novidade, né? E nós vamos ter ter um e-book aí saindo, bacana. E vocês, por favor, vão acompanhando aí a página, os stories, porque a gente vai contando mais sobre isso e vai ser um e-book gratuito, né, que vai estar saindo para vocês, para poder ajudar aí nessa caminhada como mãe, né, para poder estar ajudando aí com a criançada, tá bom? Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, né? Lembrei aqui um dos comentários da colega das Finanças Sem Limite, né? Ela também tem crianças pequenas e foi muito legal porque quando a gente colocou o post, né, do porquê que a criança não obedece, faz birra e tal, nós demos essas dicas e ela falou que quando as pequenas dela, né, não querem obedecer para entrar no banho, que ela brinca de pega-pega. Então, você vê que são coisas assim, se você colocar o lúdico, né, a brincadeira na história, a criança entra, ela muda de foco, né? Então, tenham isso na vida. E sabe o que vai ser mais gostoso? A hora que vocês colocarem o lúdico na vida das suas crianças, vocês também resgatam um pouco da criança de vocês, né? Porque é muito importante a gente ter isso, né? A gente se resgatar também e ter esse momento de leveza. Então aproveitem enquanto seus filhos são pequenos para ter esses momentos de leveza, né? E criar esses bolsões aí, bolsões afetivos, de memórias afetivas com eles, né? E realmente poder construir, né, agora no presente,
uma criança aqui com... Ó, Leila, leva metade do brinquedo pro banheiro. E é assim mesmo, né? Então, usem essas táticas aí, né? Se fizer sentido para vocês, e depois conta pra gente, né? Me manda num direct, fala, olha, fiz e aconteceu tal e tal coisa, foi legal. É, me contem, porque isso é muito bacana, é um feedback que a gente gosta de ter, né? A gente gosta de ver as vidas transformadas, essas rotinas transformadas e essas crianças e esses pais e mães, né? Vocês aí tendo um relacionamento mais harmonioso, tá bom? Enfim, como diz uma amiga minha, live boa é uma live curta, né? E como é que fala, que otimiza aí as informações. Se vocês tiverem mais alguma coisa ainda para falar, né? Me passem, falem aí, comentem agora, ou se quiserem depois comentar no direct, eu estou à disposição. Essa live vai ficar gravada, né? Se fizer sentido e achar legal, vocês podem depois compartilhar com amigos, compartilhar com quem precisar, né? E vou ficar muito feliz em poder chegar na casa de mais pessoas, tá ok? Eu que agradeço, Leila, né, por você estar aí, agradeço a todos que estão escutando agora ao vivo e também quem estiver depois escutando lá no IGTV, tá? Eu estou me despedindo aqui, um ótimo já é final de semana para vocês, né? E até a próxima live, viu? Obrigada, Décio, obrigada, destravar a mente, né? E agradeço muito que vocês tenham ficado aqui com a gente. Até a próxima. Deixa eu desligar.